Gente, a paz do Senhor, pensa num homem que já tentou gravar quase 5 vezes, e o meu celular, sei lá, o aplicativo tentou sabotar o nosso bate-papo, mas ele tá repreendido, já botei ele no monte, 7 dias, brincadeira, não botei no monte não, mas olha, rapaz, tô tentando gravar o tempão e agora eu vou conseguir. Pai do Senhor, vamos juntos, Café com Chagas, mais um episódio sensacional, né? Eu creio que vai ser sensacional esse episódio, tô ansioso para falar desse episódio, que vai estar incrível esse episódio, com um assunto que, olha, pensa num assuntozinho que é necessário para os dias de hoje e que com certeza vai abrir a mente de muita gente concernente a esse assunto. Mas antes de falarmos desse assunto, eu quero dar um bem-vindo para você, se é a primeira vez que você está participando da nossa conversa, do nosso café, seja bem-vindo. E se não é a primeira vez, seja bem-vindo de novo, porque você é especial, você é igual dois Hadouken para frente, quadrado 2 vezes, você é o especial. Só quem é nerd sabe o que eu tô falando, né? 2 Hadouken pra frente, com 2 quadrados 2 vezes, sai o especial do Street Fighter. Então, meu Deus do céu, cara, agora veio a unção do nerd. Mas Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos junto tomar esse cafezão. Prepara aí sua xícara de café, já vai preparando sua água. E olha só, recebemos um feedback abençoadíssimo de pessoas falando que os episódios estão incríveis, que os episódios estão sensacionais, que os episódios estão magníficos, que os episódios estão além das galáxias. Olha aí, e pessoas estão indo pro trabalho ouvindo, né? Indo pro trabalho, ouvindo podcast. Então, olha só que maravilha, olha só que satisfação bater um papo com você indo pro trabalho, né? Então, se você estiver indo pro trabalho, estiver fazendo nada aí, em de ficar lá futucando história de Instagram, vendo um monte de bobiça, igual dizer minha avó, vendo um monte de bobiça, ouve um Café com Chagas, pega aí um caderno, pega uma caneta, começa a anotar o nosso bate-papo, que tem muito conteúdo bacana. Inclusive, o último episódio foi incrível, da nossa primeiro episódio da nossa série Dose de Conteúdo. Se você não ouviu, ouve lá, dá uma estrelinha lá no nosso canal, aqui no Spotify, e compartilha o episódio, crente. Compartilha que vai ser top de linha. Vamos para os anúncios antes de começarmos a trocar uma ideia, de bater um papo aqui sobre esse episódio. Pega aí tua xícara de café, o teu copinho de requeijão, prepara o teu café que a gente vai falar dos anúncios e começar um papo top de linha. Anúncios! Então, meus amigos, no anúncio desse episódio, confira aí com bastante atenção que eu tenho novidades especiais para você. Se você tá com uma dificuldadezinha, tá? Uma dificuldadezinha de fazer um recurso extra como afiliado, ou se você já ouviu falar de ser um afiliado, de vender curso na Hotmart, Monetize, e você às vezes está pensando, nossa, isso é uma lorota, porque eu já tentei vender e não consigo vender. Eu tenho um recado para dizer, não é lorota, porque realmente dá dinheiro, o negócio é bom, está aí fazendo um monte de gente conquistar o seu carrinho, conquistar aí o seu iPhone 13, que olha, o iPhone 13 está sensacional, tá? Pensa numa câmera top. Eu posso falar porque eu não tenho um iPhone 13, mas eu tenho um amigo que tem. Eu tenho um amigo que tem iPhone 13, foi mal, mas eu não tenho, né? Mas tem gente conquistando aí através do quê? Vendas de cursos online. Então o que você pode fazer para potencializar as suas vendas de maneira certa? Acessando o método rápido lá no link que eu vou deixar na descrição. É um curso barato que você vai aprender tudo ali para potencializar as ferramentas de venda de anúncios online. E se você, por exemplo,
tá aí no Instagram, tá vendo aí como é que o Instagram tá em ascensão, YouTube, TikTok, e você quer fazer vídeos aí com mais qualidade, mas não sabe editar vídeo. Tu é um miserável que não sabe editar vídeo igual eu. O que você vai fazer? Você vai também acessar o link abaixo, que tem um curso top de linha que vai te ensinar do zero ao profissional no Adobe Premiere. Olha, o curso tá barato, tava R$47 essa semana, hein? Então, se você tá ouvindo o episódio aí, sei lá, desta semana que eu tô gravando, do dia 20 de março, ou está ouvindo um pouco depois, de repente abril, maio, blá 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 blá, confere o link que você vai ter acesso aí ao preço que pode estar 47 ou um pouquinho mais. Então, não perde tempo. Se você quer editar vídeo com qualidade, aprimorar ali as apresentações dos seus conteúdos no Instagram e nas redes sociais, compre esse curso que você vai aprender tudo sobre edição de vídeo e muito mais, porque tem um bônus de Photoshop ali também. Beleza? Agora, saindo do profissional, temos aí as notícias do Moçambique, do Missio Dei Comissão 21, que você pode acessar todo o conteúdo completo no Instagram, __ Missio Dei com 2 i no final. Lá nós temos todas as notícias de Moçambique e recentemente conseguimos fazer festinha das crianças e comprar materiais escolares para as crianças de Moçambique. Graças a todos os mantenedores ali do projeto Missio Dei. E se você quiser se tornar um mantenedor, se você quiser saber das notícias e muito mais, acessa o Instagram ou então entra no grupo do Telegram, que eu vou deixar o link na descrição, e você vai poder não somente ficar por dentro, como você vai poder se comunicar conosco. Beleza? Então esses são os anúncios, viu? Papum, bate-bola, você nem sentiu que passou aí 3 minutos e 45 segundos. Agora a gente vai começar um episódio que é o que é igreja. Meu Deus, hein? O que é igreja? A igreja sou eu? Vamos ver se a igreja sou eu. Vamos ver aí no fechamento desses anúncios. Vamos começar a bater esse papo. Gente, eu esqueci, quase que eu esqueci, antes de continuar esse episódio, quase. O momento jabá, gente, eu preciso de fazer esse momento jabá aqui, que é um momento em que eu faço uma propaganda gratuita para aqueles que estão somando conosco. E hoje eu quero falar do grande corretor de imóveis de Teresópolis, Flávio Freire. Você que está aí procurando imóveis, olha, procura ele, que esse é o cara que está não somente vendendo imóveis em Teresópolis, mas está no YouTube. Você coloca Flávio Freire no YouTube, você encontra ali tour pelas casas de 1 milhão, tem casas de 16 milhões, que ele fez o tour lá no Alphaville e no Del Lago, lá na Barra da Tijuca. E eu estou aqui fazendo esse jabá para ele, porque ele está constantemente compartilhando o nosso conteúdo e falando para todo mundo aí do nosso café, e ele quer que você também participe do nosso café. Então eu quero agradecer ao nosso grande amigo e irmão Flávio Freire, que sempre estamos juntos tomando café, sempre conversando, e hoje nada mais justo do que fazer um jabá para ele. Então, se você está procurando casa ou quer vender a sua casa, procura, que esse é o homem dos negócios. E um jabá meu, logicamente, eu tenho e-books, tá? Eu tenho e-books que se chamam, um é A Bíblia é Suficiente e o outro é Reflexões Baseadas nas Confissões de Agostinho. Gente, esses 2 e-books estão uma maravilha. E esse de Agostinho, eu fiz uma reflexão, quer dizer, são 12 reflexões em cima das Confissões de Agostinho, que tá, gente, olha, pensa num e-bookzinho que ficou sensacional. Como você pode adquirir? No link que eu vou deixar na descrição também. Vai estar tudo na descrição. Gente, tá no Spotify, deixa a preguiça de lado.
Enquanto você ouve, você vai na descrição, você já vai verificando, clica ali que não vai sair do Spotify, não vai sair de nada e você vai estar tendo acesso a todos os conteúdos. Beleza? Então agora sim fechou. Agora a gente vai pro episódio. Então, gente, vamos lá. A gente tá hoje nesse cafezão top de linha, esse bate-papo. A gente vai tomar. A gente tá tomando aí o café dessa semana, café pilão, aquele café de pedreiro, aquele café que bate e tu já fica ligado, né? Porque pilão é daquele jeito, né? Forte, mas forte é um café pra macho raiz. Hoje tá com pilãozão, aí já tinha bastante tempo que a gente não tomava um pilão e a gente tá com café pilão. E essa conversa aí, esse bate-papo vai ser sobre o que é igreja. É um assunto dos últimos dias, né? Que a galera já fica, eu não preciso ir pra igreja, igreja é só templo, e a igreja somos nós. Bom, a igreja sou eu, a igreja é você, mas na verdade, o que seria igreja na verdade, né? Qual é a diferença de templo para igreja? Isso é uma coisa interessantíssima que a gente vai conversar hoje. E a gente vai utilizar, para poder nortear nosso bate-papo, a gente vai utilizar aí Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Vai ser um texto que a gente vai usar aqui para a gente bater um papo sobre isso e a gente conversar, porque, gente, pensa num povo que gosta de ficar falando que não precisa ir para a igreja, é um povo que não lê palavra. E assim, tudo tem que ser fundamentado na palavra e tem que estar em harmonia com as escrituras. Foi a recomendação que Paulo deu para Tito, né? Lá no capítulo 2, verso 1, se não me engano, de Tito. Paulo vai falar o seguinte, prega tudo que está em harmonia com a sã doutrina. Então, você já vai pegando a sua Bíblia aí que a gente vai utilizar Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz o seguinte: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Bom, o que está acontecendo aqui no capítulo 10 de Hebreus? Para chegar nesse texto aqui do verso 25. O capítulo 10 inicialmente está falando sobre o sacrifício de Jesus, em comparação com os sacrifícios que tinham lá no Antigo Testamento, né? Na fase da Antiga Aliança, debaixo da lei. Então a lei ela tinha um papel de fazer duas coisas pelo menos, né? Mostrar quem somos e trazer um vislumbre dos benefícios que iam chegar, né? Que propriamente a lei não poderia oferecer. A lei não podia oferecer nada além de mostrar as condições do ser humano como pecador e oferecer ali as regras que deveriam ser cumpridas em sua totalidade, ou seja, toda a lei tinha que ser cumprida para poder, então, o homem ser redimido, e esse cumprimento teria que ser todos os dias. Não poderia ser apenas um dia só. E se um mandamento fosse transgredido, logo todos aqueles que você cumpriu no dia seriam anulados. Então a lei era bem exigente, né? E ainda é. Então, para falar sobre lei e graça, a gente vai falar num outro episódio. E, gente, rapaz, pensa no troço batalha, né? Pensa na batalha. Eu tô a semana inteira tranquilo, na benção, debaixo da graça. Aí, hoje que eu vou gravar o episódio, o que acontece? A minha rinite ataca. A miserável ataca. E meu nariz vira e mexe, quer ficar querendo espirrar ou com coriza. Pensa na batalha. Então, já fica ligado aí que se eu fungar um pouquinho aqui, é normal por causa da rinite. E quem tem rinite, irmãos, é complicado, né? Você tá com rinite, a pessoa, sempre que você tá com a rinite, alguém te pergunta, já tomou remédio tal?
Já tomou, já botou esse remedinho no nariz aqui e tal, aí te indica uma pancada de remédio que não presta para absolutamente nada. Então vamos ver aqui. Hebreus 10 está dizendo sobre o sacrifício de Jesus, como eu disse, em comparação ao sacrifício do Antigo Testamento, e está dizendo que esse sacrifício ele foi feito em uma única vez. Ou seja, o sacrifício de Jesus não precisa ser feito novamente como era os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Que tinham que estar constantemente fazendo sacrifício de paz, de reconciliação com Deus, de comunhão com Deus, para poder estarem aí dentro da aliança, né? Sendo ainda aptos a estarem participando da aliança. Então tinha que ser feito direto. Agora, o sacrifício de Jesus, ele já vai dizer até o verso 3 do capítulo 10 que ele pagou por todos os anos. Todos os anos do pecado foram pagos pelo sacrifício de Jesus, porque esses sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos todos os anos, eles não pagavam pelo pecado, mas eles só recordavam o pecado, diz o verso 3. Olha só que interessante, né? O sacrifício da antiga aliança, ele só recordava que nós somos pecadores, mas eles não tinham o poder de perdoar os nossos pecados. Então Jesus ele veio e com seu próprio corpo ele faz esse sacrifício para glorificar primeiramente a Deus Pai. O intuito dele primário é glorificar a Deus, é glorificar o Pai como filho, como ser humano, como filho, como Deus, ele glorificar e engrandecer o seu nome e, consequentemente, trazer salvação a todo aquele que nele crê. Então, depois disso, ele já vem falando no capítulo 10, fazendo essa divisão sobre a antiga aliança e a nova aliança, e dizendo que quem nos dá testemunho de todas essas coisas é o Espírito Santo de Deus, aqui no verso 15. Então, você faz aqui até uma conexão do verso 17 para o verso 3, né? O verso 3 foi o que eu falei. Os sacrifícios do Antigo Testamento recordavam o pecado, ok? E o verso 17 vai dizer o quê? Concluiu Jesus, no caso, né, na sua declaração. Dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Ou seja, o sacrifício de Jesus, o perdão pelos pecados de Jesus foi de tal maneira que ele não se permite mais recordar dos pecados daqueles que nele crê e que vivem uma nova vida com ele através do nascimento da água e do Espírito, que está lá em João 3, e também através do arrependimento e da confissão de fé. Então, olha só, esse capítulo 10 ele é riquíssimo, até do verso 1 até o 18. E se a gente fosse esboçar tudo isso aqui, falar de versículo por versículo, seriam horas e horas aqui falando só sobre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus, que é um tema interessantíssimo. Mas a gente está usando isso aqui para servir de base para o que vamos falar, né? Para servir de base, porque isso aqui é uma introdução gigantesca, poderosa, para poder falarmos o porquê que o verso 25 chegou ali falando o que falou, né? Então chegamos aqui no verso 18 e parece que o escritor de Hebreus ele encerra aqui o verso 18 já falando do sacrifício e ele faz um encaixe interessantíssimo no verso 19 dizendo sobre fé. Olha só o encaixe que ele faz, né? Porque se você for parar para analisar, falar somente do sacrifício de Jesus não funciona. Porque o sacrifício de Jesus só terá sentido na vida daquele que ouve essa palavra com a aplicação da fé. Ou seja, você tem que ter fé para crer que isso foi feito de fato. Que o sacrifício de Jesus foi feito de uma maneira em que de fato apagou
pagou por nossos pecados e apagou das suas recordações todas as nossas iniquidades. Então é necessário ter fé para isso. E a fé, eu até falei recentemente numa pregação que eu. Pregação não, numa saudação que eu dei, falando lá sobre Mateus 8, quando os discípulos estão dentro do barco junto com Jesus e Jesus estava dormindo no barco, no meio da tempestade. Que Jesus chama eles de homens de pequena fé. Nisso que Jesus chama eles de homens de pequena fé, me veio a ideia, o entendimento dentro da harmonia da Bíblia do seguinte: a fé, ela exige de nós um exercício. Exige de nós um exercício, né? A fé, ela não fica limitada apenas em crer, ou seja, em depositar uma expectativa de acreditar que aquilo de fato é verdadeiro ou existente. Mas ela exige um exercício, ou seja, que nós pratiquemos aquilo que nós cremos. Isso é fé. Então, quando o escritor de Hebreus ele lança aqui o verso 19 falando sobre fé, ele está dizendo que para que todo esse sacrifício de Jesus faça sentido e efeito sobre nós, agora nós temos que ter o exercício da fé. E aqui ele já vai começar falando sobre o exercício da fé no verso 19, dizendo: sendo assim, irmãos, tendo plena convicção e plena confiança para entrar nos santos dos santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, o véu foi rasgado. Você viu que quando Jesus morre, tem nos 4 evangelhos, que o véu se rasga de ponta a ponta. Isso representa que agora todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Mas antigamente o Santo dos Santos entrava no templo, né? Bom, agora a gente não precisa mais de um templo necessariamente para ter acesso ao Santo dos Santos, pois o Santo dos Santos agora ele é acessado mediante as nossas orações e mediante a fé. É a nossa fé vinculada à oração que nos acessa ao Santo dos Santos, onde nós podemos sentir a presença de Deus em qualquer lugar e podemos conversar com Ele, podemos ter acesso a Ele, podemos solicitar a sua presença, invocar a sua presença em qualquer lugar, na faculdade, dentro de casa, no serviço, na rua, no supermercado. Então o Santo dos Santos agora está aberto 24 horas por dia por meio do próprio corpo de Jesus. Então você vai ver que o verso 20, ele só faz sentido a partir do momento que lemos do verso 1 ao 17. Ou verso 20, por um novo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, seu próprio corpo. Se a gente ler só o verso 20, a gente vai falar, ué, como assim pelo seu próprio corpo? A gente não vai entender. Aí quando a gente lê do verso 1 ao 18, a gente entende. Porque ele disse lá no verso 5 que Deus não ofereceu sacrifícios e ofertas para o pagamento do pecado da humanidade, mas sim o próprio corpo do Filho unigênito. O próprio corpo. Está lá no verso 5. Aí você entende. Então Jesus ele entregou o seu corpo, entregou a sua vida para que hoje possamos acessar 24 horas o Santo dos Santos, coisa que não podia ser feita na antiga aliança, né? E só podia entrar o sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, né? Então, dentro do exercício da fé, o que nós temos aqui? Outra recomendação do exercício da fé, para que faça sentido essa introdução do capítulo 10, está no verso 22, que vai dizer o quê? Portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé. Tá aqui. Tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Bom, isso aqui a gente tem uma concordância lá em Ezequiel 36, do 25 ao 28, que Deus já havia feito a promessa que isso aconteceria, né? Que isso aconteceria.
Então, o exercício da fé, ele vai nos fazer entender e compreender todos os benefícios do verso 1 ao 18. E vai trazer para nós outro exercício que nos é exigido, que é não duvidar de tudo que foi dito, para que possamos ter uma confiança inabalável, ou seja, ter uma fé inabalável, porque aquele que prometeu é fiel. E logo após isso, ele já vai começar no verso 24 a falar sobre a questão da igreja. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Bom, aqui qual é um dos exercícios da fé? É necessário que venhamos nos reunir como igreja, porque primeiramente Efésios já vai dizer que nós, juntamente, somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E em Colossenses vai falar que Cristo é o cabeça desse corpo. E olha só que interessante. A igreja, inicialmente, ela serve para encorajar a fé, ou seja, porque vai vir muitas questões que vão tentar minar a questão que já foi falada do capítulo 1 ao 18, que vão tentar desvincular o cristão dos princípios de Cristo, vai tentar fazer com que ele não viva uma vida de renúncia, conforme já foi solicitado até por Jesus, lá no capítulo 16, verso 24 de Mateus. Vai tentar fazer com que se esfrie espiritualmente, para que em breve, gradativamente, esse esfriamento da fé, essa setas que vem minando, as heresias, os falsos ensinos, as deturpações, as bandejas da vida, as tentações, vão condicionando o homem a chegar um momento de desacreditar ou acreditar sem dar o seu devido valor a tudo que aconteceu do verso 1 a 18 do capítulo 10 de Hebreus. Então, primeiramente, a exigência da fé é que mantenhamos a comunhão e a reunião como igreja para encorajarmos para este amor fraternal que nos foi enviado por meio do corpo de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, e para que nós venhamos praticar as boas obras. Porque vai dizer Tiago 2, verso 17, se não me engano, a fé sem obras é morta. Então, a fé ela exige esse exercício. Então, olha só como é que começa a abrir o entendimento, começamos a abrir o caminho para falar o que é igreja, né? Igreja, primeiramente, ela já tem esse poder de fazer com que em uma reunião possamos de diversas mentes, diversas criações, diversas mentalidades de cultura tornem-se um só corpo, para que no meio dessa unidade um venha fortalecer o outro, para não desvanecer na fé, para não tropeçar no caminho e vir a perder todos os benefícios da nova aliança que foi dada por meio do corpo de Jesus Cristo. Agora que a gente já está começando a entender a atuação da igreja, começamos só a entender o iniciozinho da atuação do que a igreja pode proporcionar na individualidade de cada um, né? Ali fortalecer, encorajar, manter vivo ali sobre as questões do ensino de Jesus, do sacrifício de Jesus, e sermos um corpo. Agora a gente vai começar a entender essa questão principal, o que é ser igreja. O que é ser igreja? Então a gente vai voltar naquele pensamento, né? Todo mundo começa, mas eu sou igreja, a igreja sou eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir para lá porque a igreja sou eu. Só que aí vem a primeira questão: qual
o versículo que fala que eu sou igreja? Qual o versículo que fala isso, né? Aonde que está na Bíblia? Aonde que a Bíblia diz que eu sou igreja? Então, olha só, a gente de cabeça aqui, só nesse bate-papo, nessa pergunta a gente já começa a tentar trazer umas respostas que não tem um vínculo com o versículo que aponte para isso. Mas a gente começa, não, mas está na Bíblia. Tá, mas tá na Bíblia onde? Aonde que está na Bíblia, né? Então a gente tem que começar a analisar algumas questões. Primeira coisa, templo. O que é templo? A igreja é um templo? Ou seja, vamos supor que a gente tem um galpão. A gente alugou um galpão, adornamos ali o galpão, colocamos altar, colocamos bateria, instrumento, fizemos ali gabinete pastoral, sala para departamentos e tudo mais. Então, ali tá tudo preparado, já temos ali tudo, o piso todo formadinho, já temos aparelho de som, microfone, beleza. Agora é a igreja. A partir desse momento aqui, o templo, que esse galpão tá formado, que esse galpão tá todo estruturado, que esse galpão tá com o CNPJ de uma instituição religiosa, né? Já tá com o CNPJ de uma instituição religiosa. Isso aí já torna esse lugar, esse espaço físico, uma igreja? Bom, aos olhos humanos, aos olhos da lei, das normas que são instituídas através dessa legalização do CNPJ como uma instituição religiosa, aparentemente aquilo é uma igreja. Mas, biblicamente falando, ainda não é uma igreja. Por quê? Porque a igreja é um projeto imutável. A igreja é um projeto imutável. Então vamos voltando para o galpão. Esse galpão, suponhamos que a gente sai desse galpão agora e vá para um galpão maior. Ok? A gente não está abrindo uma congregação. A gente está indo para outro galpão, transportando ali todos os equipamentos, tudo que foi feito para esse galpão maior. E agora aquele galpão que a gente estava usando está disponível, está vazio. E ali naquele galpão se torna um estoque, uma oficina. Se torna uma oficina de carro, mecânica. Olha só que interessante, né? Aquele espaço físico que nós chamamos de templo há pouco tempo atrás comportava ali todos os aparatos de uma instituição religiosa e tinha ali reuniões para glorificar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Mas só que quando a gente saiu, aquilo se tornou uma oficina mecânica. Logo, ela teve uma mutabilidade, ou seja, ela se tornou outra coisa, aquele espaço físico. Então, se aquilo teve uma mutação, ela de uma instituição religiosa agora tornou-se um espaço físico para comportar ferramentas para consertar carro e tornou-se uma oficina, logo isso não pode ser igreja. Por quê? Porque a igreja é um projeto imutável. Então, o templo, ele não é ainda necessariamente uma igreja, mas ele é um lugar de reunião. Ele é um lugar, o templo, ele é um instrumento da igreja para poder comportar da melhor maneira o corpo de Cristo que vai se reunir. Então, agora que a gente já entendeu o que é templo, que templo ele é mutável e a igreja é um projeto imutável, então, se templo não é igreja, então o que é igreja? Bom, aí a gente já tem a primeira questão. Igrejas são pessoas que estão em Cristo, que nasceram da água e do Espírito, conforme João 3 ordena. Que para poder herdar o reino de Deus, para poder fazer parte ali
do corpo de Cristo, a gente já fazendo de forma harmônica com toda a Escritura, é necessário que o homem nasça de novo do Espírito e da água. Nasça de novo do Espírito e da água. Agora, igrejas são pessoas, mas a igreja sou eu ou a igreja é você? Aí entra o ponto. Por quê? Porque o único texto que diz que nós somos alguma coisa na nossa individualidade é 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que vai dizer que nós somos santuário de Deus e do Espírito Santo que habita em nós. Então, santuário significa o quê? Parte de um templo. Parte de um templo. Então, nós, na nossa individualidade, nós somos santuários. Nós somos parte de um templo. E Jesus falou lá em Mateus 16, verso 18 para Pedro, o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, esta pedra não era Pedro, era Jesus. A pedra era Jesus. A pedra não era Pedro. A pedra, sobre esta pedra, está falando de Jesus, que ele é a pedra angular, conforme já está escrito lá em Atos capítulo 4, verso 11, que Pedro e João, após ali terem curado ali o paralítico na Porta Formosa e foram abordados ali para ser presos pelos religiosos, eles falam o seguinte, que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada por eles, os construtores, o qual Jesus foi posto como uma pedra angular. Então, quando Jesus fala sobre esta pedra, está falando sobre ele. Então, e Jesus fala o quê? Edificarei a minha igreja. Ele coloca a igreja numa condição singular. Então, não existe... Jesus não falou assim, e edificarei sobre esta pedra as minhas igrejas. Mas ele fala a minha igreja. Ou seja, a igreja só existe uma. Só existe uma só. Porque Efésios ele não vai trabalhar os corpos de Jesus. Né? Vai falar o quê? O corpo. Vai falar o corpo de Jesus. Que vai estar escrito conforme aqui o capítulo 3 de Efésios, verso 5, já vai dizendo: esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos apóstolos, aos profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com os judeus, né? O povo de Israel, que tinha esse embate ali, essa dúvida dos judeus e dos não-judeus, né, dos gentios, pensando que não iam herdar juntamente com os judeus o reino de Deus. E Paulo está trabalhando essa questão e vai dar continuidade no verso 6, dizendo que os não-judeus, juntamente com os judeus, sendo herdeiros, são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Membros do mesmo corpo. Ou seja, não está falando membros dos mesmos corpos de Jesus. O corpo é um só. Então, peraí. Se na minha individualidade eu sou santuário de Deus e não existe corpos de Jesus e existe um só corpo, então o que seria de fato igreja? Sendo igreja um projeto imutável. Igreja é quando um santuário do Espírito Santo se une a outro santuário do Espírito Santo, que juntamente com outros santuários do Espírito Santo estão ali unidos, reunidos em um só lugar, em um só propósito, glorificando, exaltando o nome de Jesus Cristo e cultuando ao Senhor. Então ali está a igreja. Não dependendo necessariamente de um espaço físico que seja um galpão. Pode ser numa casa, pode ser no supermercado, pode ser numa rua, mas onde houver ali pessoas que creem em Cristo e que estão ali como santuário do Espírito Santo de Deus,
reunidos em nome do Senhor, ali nós temos uma igreja. Então a igreja, ela não é eu, ela não é você. A igreja somos nós. Nós somos igreja. Juntos. Para você ser igreja, você depende do seu irmão. E para você, você e seu irmão terem um culto que seja saudável, encorajado, edificado pela fé, vocês precisam de outros irmãos. E esses outros irmãos precisam de outros irmãos. Com isso, o templo propriamente dito é como eu falei anteriormente, ele torna-se um instrumento da igreja para comportar de maneira mais qualificada, mais cômoda a reunião da igreja como corpo, onde santuários do Espírito Santo de Deus estarão ali juntamente glorificando ao Senhor, sendo encorajados no amor fraternal de Jesus, que foi explorado ali do verso 1 ao 18 do capítulo 10 de Hebreus, e praticarão juntos as boas obras. Agora que a gente já começou a entender o que é igreja, a gente retoma a questão do verso 25. Não abandone a tradição de se reunir como igreja. Porque a igreja, quando você entende o que ela é, que você não é individualmente, que você é em comunhão com outros santuários, você começa a entender que aquele que é cristão, aquele que tem uma vida cristã, não pode negligenciar sua participação como igreja. Por quê? Porque aquele que negligencia a sua participação como igreja, estando com os irmãos em um templo, mas com a expectativa e com o sentimento e com a vivência de estar reunido como igreja, se ele não faz isso, é sinal de que ele não está perseverando na fé. E logo ele será enfraquecido, logo ele estará se esfriando desse amor fraternal, logo ele estará ausentando e falhando na prática das boas obras. Por isso que o verso 24 torna-se tão importante como introdução aqui para poder fazer esse link no verso 25. Você começa a entender que ir para o templo, na verdade, já não é mais... porque, olha só que interessante que eu vou falar. As questões sobre igreja estão muito distorcido. Primeiramente, as pessoas falavam que a igreja sou eu, a igreja é você, para poder ter aquela cultura do desigrejado, né? Você pode ser igreja na tua casa, você pode ser igreja na rua, você pode ser igreja onde for. Sendo que você não precisa necessariamente estar reunido com ninguém. Aí você já viu que isso é uma mentira. A gente já viu que isso é uma mentira. Segunda questão, que Deus é um Deus organizado. Deus, ele é um Deus que ele tem hierarquia. No entanto, que Efésios capítulo 4 vai dizer sobre os chamados, sobre os dons que são distribuídos, sobre o chamado de pastor, de profeta, de mestre. Ou seja, tudo isso não é feito de forma esporádica, cada um na sua casa, de forma separada, cada um na sua casa, cada um no seu lar, exercendo o seu chamado de pastor. Tu vai pastorear quem? Né? Se tu não se reúne como igreja. Você tem um dom de mestre, você vai ensinar quem? Se você não se reúne como igreja. Tem um dom de profeta, você vai o quê? Vai fazer igual muita gente está fazendo aí? Nem vai para a igreja direito e sai profetizando um monte de bobeira aí na rua? Claro que não, porque Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que ele, para você poder fazer as suas práticas ministeriais, para você cumprir com os exercícios do seu chamado, do seu ministério, você tem que estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma visão da parte de Deus instituída por um líder que ele convocou, que ele selecionou e que ele levantou. E esse líder está onde? Dentro de uma comunidade que está composta por diversos santuários do Espírito Santo de Deus, que nós chamamos de igreja. Então veja, quando a gente começa a entender a distorção,
a gente começa a entender que se a gente for para dentro dessa distorção, a gente começa a agir em relação a Deus de forma distorcida. Por quê? Quando a pessoa não desconsidera que a igreja sou eu, quando ela não desconsidera que a igreja sou eu, quando ela fala assim, não, a igreja sou eu de fato, só eu sozinho, ela já sai da igreja, ela já sai do corpo. Ela mesmo faz questão de sair. E quando a pessoa ela considera que a igreja é o templo, a maneira dela cultuar também está errada. Porque ela vai para o templo só para receber. Já percebeu isso? Quando a pessoa considera que a igreja é o templo, ou seja, a placa, a placa da igreja, Assembleia de Deus tal, 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 Igreja Batista tal, 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 Igreja Presbiteriana tal, tal, tal. Quando a pessoa foca que aquele templo é a igreja, ela também cultua de forma distorcida. Por quê? Porque ela vai para aquele lugar só para receber, quando na verdade a reunião de diversos santuários como igreja é uma reunião que tem a obrigatoriedade de você dar, com uma consequência de você receber. Ou seja, receber algo é consequência do exercício obrigatório de dar. E o que nós temos que dar quando nós nos reunimos como igreja? Louvor, adoração, a nossa vida. Temos que entregar o nosso ser, confessar nossos pecados, também como comunidade. É ali que nós temos que entregar toda a nossa dedicação. É ali que nós temos que entregar também os nossos serviços em favor da obra. Né? Não estou falando unicamente de dízimo e oferta. Estou falando de mão de obra, do teu chamado, dos dons espirituais que Deus confiou, né? Das questões da assistência social da igreja e tudo mais. Então a igreja, quando você foca que a igreja é um templo, você também distorce a maneira de cultuar, porque você fica focado unicamente em ir para a igreja para resolver um problema, quando na verdade você tem que estar na igreja para entregar, dar com o propósito de resolver problemas em relação à obra, em relação a outras vidas, e não resolver os seus problemas particulares. E ali é o momento em que juntos conhecemos a Deus. Juntos ouvimos falar e conhecer de Deus. Onde nós vamos aprender como igreja o momento de falar e de ouvir, o momento de estar ali em evidência, no altar, pregando, ministrando, e entender o momento de estarmos sentados ali juntamente com os outros irmãos, ouvindo e aprendendo. É na igreja que nós aprendemos a desenvolver o ministério, porque ali nós somos instruídos, ali somos exortados, edificados, mas tudo isso como igreja. Tudo isso como, na verdade, a igreja, ela do grego tem a palavra chamada eclésia, que significa assembleia. E a assembleia, ela é uma palavra que significa reunidos em um lugar com um só propósito. Então olha só, como é que quando você pega a palavra igreja e você traduz o significado dela, que é eclésia, e você pega de eclésia e você entende que eclésia é assembleia, você começa a entender, opa, peraí. Então igreja como corpo é a reunião em um lugar com um só propósito. E isso é tão interessante por quê? Porque não tem como, fora de um projeto divino, você ter mentes diferentes, certo? Criações diferentes, culturas diferentes. Um gosta de azul, o outro gosta de vermelho. Um gosta de amarelo, o outro gosta de rosa. Um sabe cantar e o outro só sabe pregar. Um só gosta de saia, o outro só gosta de calça. Mas como que essa gama de pessoas vai se tornar uma só pessoa? Vai se tornar um só corpo? Somente mediante a reunião como igreja
através do Espírito Santo de Deus, que testifica-nos essa possibilidade através do sacrifício de Jesus. Então ali nós conseguimos nos reunir como igreja, conseguimos ser uma assembleia que, por mais que tenha mentalidades diferentes, nós conseguimos de forma equalizada, com comunhão, estarmos em sintonia, no mesmo sentimento, para um só propósito. Então, olha só o poder da igreja, né? O que a igreja nos proporciona? Nos proporciona renúncia, nos proporciona ensino, nos proporciona enxergar que nós temos que cumprir os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus com toda a força, alma e entendimento, conforme Marcos 12:30, e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, o que vai acontecer? Se nós ferirmos o próximo no sentimento de igreja, estamos ferindo a nós mesmos. Por quê? Porque ele faz parte do nosso corpo. Porque somos um corpo só. É o corpo de Cristo. É como se eu cortasse o meu pé e a minha mão, ela vai sentir a retaliação que o meu pé sofreu. O meu pé sofreu um ferimento, então a minha mão sentirá a retaliação. Por quê? Porque a minha mão faz parte do mesmo corpo que o meu pé. Então, com isso, a igreja, ela torna-se algo muito mais profundo quando nós começamos a ver, dentro da harmonia da Bíblia, dentro de Hebreus capítulo 10, do que propriamente nós ficarmos focados no corpo. Do que propriamente ficamos focados no templo, ou propriamente ficamos focados em nós mesmos. Então olha só o quanto de coisa interessante a gente falou, né? Olha o tanto de coisa interessante. São vários pontos que, se a gente for puxando cada pontinho e aprofundando, vai dando muito assunto. Vai dando muito assunto para esse papo não acabar. Então, mas para a gente ir resumindo, para caminharmos aí para o fim, né? Olha só, quando nós vemos, conforme eu falei a última vez agora, que não devemos focar no templo e também não devemos focar em nós mesmos, para entendermos que eu sou igreja, mas que somos igreja. Isso significa que o projeto igreja, ele vai fazer com que nós venhamos enxergar uns aos outros. Então é por isso que Jesus, ele disse que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, porque é esse próximo em Cristo Jesus, juntamente com você e juntamente comigo, que vai nos condicionar a ser igreja e ser um só corpo. Então por isso que quando temos o sentimento de igreja, automaticamente a nossa fé nos exige olhar uns para os outros. Em que sentido de profundidade nós temos que olhar uns para os outros para que essa unidade torne-se uma unidade de forma equalizada, de uma forma que seja harmônica dentro de uma comunhão. Então, a igreja, a fé que nós falamos lá, que começa lá no verso 19, esse assunto da fé, ele vai nos exigir um exercício. Nós falamos alguns exercícios já que a fé nos exige, e outro exercício que a fé nos exige para para nos reunirmos como igreja, é o exercício da comunhão. E o que significa comunhão? Você pode pegar o dicionário aí no Aurélio ou no Google, você vai ver que comunhão significa grande qualidade de estar junto. Olha só que interessante, né? Comunhão significa grande qualidade de estar junto. Então, igreja, ela quando nós nos reunimos como igreja, nós entendemos que ser igreja é ser um com o outro, um só corpo, e ter uma grande qualidade de estar junto e ter sintonia de sentimento e realizar juntos o mesmo propósito.
Olha só isso aí. Você tem que pegar uma caneta para anotar isso. Tem que pegar uma caneta, na verdade, pegar a caneta não, você já tinha que estar com a caneta na mão, né? A caneta e o papel na mão para anotar tudo isso. Isso aqui é conteúdo para você passar para frente. Então, ser igreja é ter grande qualidade de estar junto e ter sintonia de sentimento e realizar juntos o mesmo propósito. Aí dentro disso a gente vai poder ver também uma questão, né? Que eu disse lá atrás que a igreja é um só corpo, né? E que não existe corpos, né? Existe só corpo. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, e quando no domingo? Aí tem igreja na Assembleia, tem culto na Assembleia de Deus, e tem culto na Batista, tem culto na Metodista, aí uma pessoa, aí tem um grupo de Santuário do Espírito Santo que se reúne na Assembleia de Deus, e tem outro grupo que se reúne de Santuário que se reúne lá na Presbiteriana, Metodista, etc. Então a gente tem aí cerca de X número de igrejas. Não seriam igrejas nesse caso? Não. Ali todos estão reunidos, ainda que em lugares diferentes, ainda que em templos diferentes, mas a igreja, de certa maneira, é uma só, ainda que esteja em lugares diferentes. É igual o membro do nosso corpo, né? O membro do nosso corpo, a mão está de um lado, o pé está de outro, o peito está de um lado, o nariz está em outro, mas não é porque há um certo distanciamento entre os membros, no que se refere a espaço físico, que não fazem parte do mesmo corpo, porque eles estão unidos em um só conjunto. Então a gente tem aí, ainda que tenha Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, cada um no seu espaço físico, cultuando a sua maneira, ainda que, lógico, tendo de ser a sua maneira de forma bíblica, né? De forma em que o Espírito Santo aprove. Mas ainda que esteja cada um no seu lugar, ali nós temos igrejas para nos identificarmos de forma terrena. Mas na questão espiritual, todos ali, ainda que em lugares diferentes, estão um só corpo, glorificando a Deus. E Jesus, quando voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja e não as suas igrejas. E com isso, nós temos que ter essas reuniões, ainda que em espaços diferentes, em distanciamentos diferentes, dentro de uma comunhão, dentro de uma mesma sintonia, dentro de um mesmo propósito. Então, pessoal, para nós caminharmos para o final, vamos encerrar esse episódio. Tem muita coisa que poderia ser falada, que pode ser falada, mas vai ficar muito grande. Mas vamos encerrar isso aqui só fazendo novamente um resumão aqui de Hebreus capítulo 10 para a gente fechar com chave de ouro. Que Hebreus capítulo 10, retomando aqui para você depois fazer um estudo dentro desse capítulo de forma mais detalhada na sua casa, na sua particularidade aí, para poder agregar mais do que dentro desse assunto que nós falamos de igreja. Vamos nos encontrar aqui de novo. No verso 1 ao 18, fala sobre o sacrifício de Jesus, como nós falamos. Verso 19 ao 25, fala sobre a fé e práticas da fé, que dentro dessa prática da fé exige-se a reunião e a participação do ser cristão como igreja. Verso 26 ao 31 vai falar sobre o castigo do pecado, trazendo novamente o assunto do sacrifício de Jesus, que foi ali encerrado no verso 18. Ele retoma aqui no verso 26 ao 31. E o verso 32 ao 39, ele retoma o assunto da fé, concluindo, juntamente com esse assunto, todas as questões também que foram colocadas sobre o sacrifício de Jesus, falando sobre aqueles que abandonaram também a fé. Ou seja, você, quando pega o verso 37, está dizendo que o seguinte: por dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e
não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Verso 38. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. 39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então aqui é uma conclusão muito harmônica de tudo isso, trazendo aqui as consequências de quem abandona a fé. E se nós vincularmos a consequência daqueles que abandonam a fé, que o escritor de Hebreus deixa bem enfatizado no verso 39, nós, os que estamos firmes em Cristo, que nós colocamos a fé no seu sacrifício, somos participantes do corpo de Cristo, somos testificados pelo Espírito Santo, conforme o verso 15 do capítulo, somos aqueles que nos reúnem como igreja, conforme o verso 25 nos ordena. Nós não somos dos que regridem, mas nós cremos e salvos seguimos avante. Então ele deixa bem claro, há pessoas que abandonam a fé, há pessoas que se apostatam da fé e essas pessoas consequentemente abandonam também a maneira, a tradição de se reunir como igreja. Então você abandonar a forma de ser igreja, que nós já vimos no episódio que ser igreja é ser com o outro, é se reunir com a comunidade. Quando você abandona, automaticamente você está deixando de cumprir um dos exercícios da fé que vai te trazer prejuízos de forma natural, que vai ser esfriamento espiritual. Você vai perder a expectativa de que Jesus irá voltar. Por isso que no verso 37 ele deixa bem enfatizado, né? Aquele que vem virá e não tardará, fazendo um link aqui com o verso 26 ao 31, falando sobre o juízo de Deus. E certamente a gente vê pessoas aí que se apostataram da fé e que não se reúnem mais como igreja, vão às vezes ao templo, mas não se reúnem como igreja, porque é bem lembrado falar isso aqui. Ir ao templo não significa que você está se reunindo como igreja. É como eu falei antes, né? Tem gente que vai ao templo para receber. E isso, unicamente para isso, não é se reunir como igreja. Mas se reunir como igreja é praticar as obras, é cooperar com a comunidade e estar avançando para a glória de Deus. Então, as pessoas que abandonam a prática de se reunir como igreja, elas vivem o passageiro como se fosse eterno, pensando que a eternidade já existe, que elas nunca vão morrer, quando na verdade a morte virá e aquele que vem, que é Jesus Cristo, também virá e não tardará e julgará todas as coisas. E aquele que está inserido no corpo, o que está escrito? Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, que é o seu corpo. Ele voltará para buscar a sua igreja. Quem não estiver inserido na igreja será deixado de fora também no dia do arrebatamento e será julgado no dia do juízo. Então, estar como igreja tem seus benefícios, que é fortalecimento, encorajamento, perseverança, direcionamento, orientação, e quando nós abandonamos também tem os seus prejuízos, que são muito grandes. Então, ser igreja é realmente uma questão muito é uma orientação muito profunda da parte de Deus, é um princípio de Deus, é uma ordenança bíblica que não pode ser negligenciada. Então, gente, é isso. Povo de Deus, meu amigo ou minha amiga, você que ficou batendo esse papo comigo aí até agora. A gente tem trazido aí esse método de conteúdo nesses episódios, nessa forma de bate-papo com uma mescla de algo mais técnico assim, porque o objetivo desses episódios inicialmente é a gente iluminar, mediante a palavra,
algumas questões básicas da fé, da Bíblia, que as pessoas ou distorceram ou cresceram, aprenderam de forma distorcida, ou então de fato não sabem. Então a gente vai ter outros episódios aí que vai ser algo mais solto, mais descontraído, vai ser algo mais com tom de bate-papo, mas esses episódios vamos ter essas mesclas aí, mas que eu creio que está sendo uma bênção. Eu tenho recebido muito feedback de pessoas que estão amando aí o podcast, graças a Deus, porque está com esse tom de bate-papo e ao mesmo tempo aprendendo, né? Porque eu acho que o melhor bate-papo é aquele que te edifica, né? Existe bate-papo e conversa fora. Conversa fora não te edifica, tu fica ali um tempão perdendo tempo e acabou. Agora um bom bate-papo, com conteúdo, com qualidade, ele edifica e nos dá uma direção especial. Então eu queria agradecer a você que ficou até agora comigo nesse café. A gente encerra agora esse assunto sobre igreja. Eu acho que a gente já conseguiu entender inicialmente o que é ser igreja, né? Que a gente viu que não é ser igreja, não é ser na individualidade e muito menos propriamente um templo, mas somos eu e você e todos os santuários do Espírito Santo reunidos em um lugar para glorificar o nome do Senhor e proclamar as boas novas do Senhor Jesus, que é a salvação na cruz do Calvário. Glória a Deus, hein? Eu tenho um livro para indicar para você ler. Eu não li ainda, mas minha esposa leu. Eu tenho em casa. É um livro que é do Marcelo Zagari, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o nome. Vi aqui, o nome é Perdão Total na Igreja. É um livro sensacional. É um livro que vai tratar de muita gente. E temos aqui outros livros sobre igreja para você ler. Tem um livro baratinho que eu já li, do Hernandes Dias Lopes, que se chama Panorama da História Cristã, que vai falar sobre as igrejas, né? Como é que elas foram aparecendo no Brasil. A primeira igreja que se instalou no Brasil foi a igreja anglicana, e vai falando do processo da construção da igreja, desde a igreja primitiva até os dias atuais. É muito bacana você ler esse livreto. É um livro pequeno, mas é bom você estar inteirado para você ver quanto de sacrifício teve para hoje nós termos igreja, para hoje nós termos um espaço, né? Para hoje nós temos aí um momento abençoado com os irmãos. Que muita gente fica falando, antigamente as igrejas eram nas casas. Mas é lógico, né, gente, que a igreja era nas casas antigamente, né? Porque estavam sendo perseguidos. Você acha que se chegasse para Pedro, ele não ia se reunir num templo? Se desse um templo para ele de presente lá, para ele fazer culto, você acha que ele não ia aceitar? Logicamente que ia. No entanto que Atos capítulo 2 vai dizer que eles se reuniam no pátio do templo todos os dias. Todos os dias estavam no pátio do templo. Então isso significa que eles só se reuniam nas casas também para comunhão, no partir do pão, mas principalmente porque eram perseguidos. E hoje a gente tem a oportunidade de cultuar a Deus aqui no Brasil de forma livre nas igrejas e muitas das vezes não damos valor. Mas isso só foi possível mediante a muito sacrifício, que você pode conferir também nesse livro do Hernandes Dias Lopes, Panorama da História Cristã. E temos outros livros que vão falar sobre isso, mas eu indico esses dois para você começar a leitura sobre o assunto. Fechado? Então é isso, gente. Vamos fechar aqui a tampa do bule. Vamos fechar aqui a tampa da chaleira. Vamos ficar junto aí nos próximos episódios. Próximo episódio nós vamos trabalhar alguns assuntos ainda dentro desses princípios da base cristã. E conforme for passar o tempo, a gente vai crescendo junto e vai aprimorando aí nosso podcast. E em breve vai ter provavelmente Café com Empreendedor e o Café com Português, que vai ser 2 blocos aí, 2 quadros sensacionais que com certeza você vai aprender muito aí nesse bate-papo, nesse cafezão que a gente vai colocar aí, beleza?
grande abraço, Deus te abençoe. Continua conosco, não deixe de conferir a descrição desse podcast, que todos os links vão estar ali na descrição para você acessar e para você compartilhar com todos os seus amigos, para que possam também, nesse café que você participou comigo, eles possam participar também. Vamos juntos, como igreja. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Amém. Tamo junto. Grande abraço. Tua solução é a igreja, irmão. Se tu ir pra igreja, aí Jesus tá lá te abençoando. Se tu ir pra festa, o Satanás tá te aplaudindo. É melhor tu aceitar Jesus e o tempo que você tá fazendo dentro de casa, assistindo novela, assistindo desenho, mas não vai pra igreja. Eu mesmo vou pra igreja todos os dias.